Primeiro assunto de hoje é a CPI. A CPI que ainda não saiu. Mas é tanta cobrança sobre o presidente do Senado e, por consequência, presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, que hoje ele deu explicações e disse que vai resolver. Enquanto isso, está dando tempo, né, para pessoas retirarem as assinaturas. Eu prometi o nome dos que retiraram, os nomes dos que retiraram, e aqui estão. Atenção, eleitores dessa turma. José Nelto, do PT de Goiás. Pastor Gil, do PL do Maranhão. Chiquinho Brazão, do União Brasil do Rio de Janeiro. Célio Silveira, que eu já mencionei aqui, num dia que eu encontrei os eleitores dele de Lusiânia, MDB de Goiás. Pois é, essas são pessoas que têm o caráter de como uma pena que vai de acordo com o vento para eu me inspirar no Ladrone Mobile. Dizem que é por oferta de liberação de emendas. E o governo está agindo forte sobre eles. Falar em CPI do 8 de janeiro, eu queria homenagear os advogados que estão cuidando de direitos humanos básicos, de pessoas que foram presas sem saber por quê, são manifestantes, que não estavam quebrando nada dentro de palácio, que não tinham sequer invadido o palácio. Quem invadiu, quem quebrou, é outra coisa. E esses advogados estão trabalhando de graça. Inclusive, vieram a Brasília para fazer esse trabalho, muitos deles, por conta própria. Então, claro, pagando hotel por conta própria, para prestar ajuda a quem precisa. Então, até dentro do Evangelho, eu estive preso e tu me visitaste. Né? É um bom exemplo para o ministro de Direitos Humanos, ou pela OAB, que eu acho que está agindo pouco. Parece que agiu, mas está agindo pouco. Gente, hoje de manhã, na Rádio Guaíba, eu converso ao vivo com eles me perguntaram sobre passagem aérea R$200 anunciada pelo ministro Márcio França, que foi do governo de São Paulo, do Partido Socialista Brasileiro, e é ministro de Portos e Aeroportos. Ele anunciou numa entrevista ao Correio Brasiliense passagem aérea de R$200. Tem direito funcionário servidor público, aposentado e pensionista, e estudante que esteja no FIES, no financiamento, para pagar a faculdade, 2 vezes por ano. Financiado pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, em 12 prestações. E esclareceu também que é para pegar lugar que ficaria vazio no avião. Aí eu já não sei se consegue marcar a data da passagem, ou vai ficar lá esperando para ver se vai ter lugar vazio. Eu não entendi bem como é que vai funcionar. E, obviamente, a empresa aérea, estão esperando que a empresa aérea aceite a passagem por R$200, paga por um banco do governo. Olha, a empresa aérea paga muito imposto, paga preço internacional de combustível. Né? Meu Deus, está pagando o leasing dos aviões e toda hora tem empresa aérea quebrando por causa disso. Ou será que isso é uma picanha aérea? Vamos esperar para ver o que acontece. Só para lembrar, né? Milton Friedman, não há almoço grátis. Eu queria registrar aqui a morte de um político que eu conheci, com quem tive boas relações,
Eliseu Padilha, com 77 anos. Morreu em Porto Alegre. Ele foi prefeito de Tramandaí, foi deputado federal por umas 3 legislaturas e foi ministro de Fernando Henrique, ministro de Dilma, ministro de Michel Temer. Tudo isso fazendo jus ao MDB, que eu costumo dizer que é o partido que desvendou completamente o enigma do príncipe da Dinamarca, que era ser ou não ser. O MDB consegue ser e não ser governo ao mesmo tempo, ou ser e não ser oposição ao mesmo tempo. Enfim, no último governo Temer, ele foi o governador do governo. E nessa época, ele era a grande figura do governo. Eu lembro que estávamos num centro de convenções aqui de Brasília, onde havia uma palestra minha. Terminou, as pessoas queriam tirar foto comigo, ele pegava as câmeras, ele virou meu fotógrafo. Eu disse, o ministro mais poderoso do governo é o meu fotógrafo. Então, esse lado simpático dele, fluente, propiciou que ele fosse um grande negociador político, né? Tanto que, como eu disse, chegou a ser ministro de Fernando Henrique, numa época em que ele alugava a casa de um amigo meu diplomata na beira do lago. Depois foi de um órgão do governo na Dilma e esse cargo importante no governo de Michel Temer, que foi um governo importantíssimo de transição que pegou o caos da Dilma, 12, 13 milhões de desempregados, recessão de 7,5%, um horror. E o governo Temer botou a casa em ordem em pouco tempo. E já que falamos nisso, só para registrar, né, porque está cheio de gente aqui na área econômica vendo a Argentina como um bom exemplo. Fechou agora a inflação da Argentina, oficial, pode ser que seja muito mais do que isso, 103% ao ano nos últimos 12 meses. De Brasília, Alexandre Garcia.